Você não estava procurando por isso. Você foi checar o horário, responder uma mensagem, respirar por 30 segundos. E 40 minutos depois, você ainda está aqui. Rolando, consumindo, absorvendo notícias sobre colapsos, conflitos, catástrofes. Nada do que você precisava saber. Tudo que você não consegue mais ignorar. E a parte mais perturbadora não é o tempo que passou. É que, no fundo, uma parte de você não queria parar. E isso tem um nome. Doom Scrolling. A rolagem da perdição. E não é fraqueza de caráter. Não é falta de força de vontade. Não é preguiça. É o resultado de um cérebro com 300 mil anos de história sendo operado num ambiente que tem apenas 30. Existe um argumento que resume bem o que estamos vivendo. São os predadores moldados por instintos de sobrevivência num mundo indiferente. Apenas agora temos redes sociais. O sistema nervoso humano foi construído sob pressão constante de sobrevivência. Predadores, escassez, ameaças físicas reais. E nesse contexto, havia uma regra simples e inflexível. A informação negativa tem prioridade absoluta. O cérebro que ouvia um barulho na floresta e apostava no pior cenário sobrevivia. O cérebro que relaxava, não. E isso não é metáfora. É seleção natural operando por centenas de milhares de anos. Esse mecanismo se chama viés de negatividade. É documentado, mensurável e universal. Estímulos negativos ativam o sistema de alerta com mais intensidade. São processados mais profundamente e permanecem na memória por mais tempo do que estímulos positivos equivalentes. Agora o paradoxo que define nossa época. Nunca antes na história humana, tantas pessoas viveram com tanta segurança material. E ao mesmo tempo, os indicadores de ansiedade, depressão e sensação de ameaça constante estão entre os mais altos já registrados. Não é coincidência. É a consequência direta de pegar esse cérebro paleolítico, esse sistema de varreduras de horizontes em busca de perigo, e colocá-lo na frente de um feed que atualiza a cada segundo. O sistema de alerta não sabe a diferença entre uma onça e uma manchete. Ele só sabe que encontrou uma ameaça, e a resposta é sempre a mesma. Fique atento, continue olhando. Não desvie os olhos. O problema é que aqui a ameaça nunca termina, o feed não tem fim, e o sistema de alerta nunca desliga. Até aqui o Doom Scrolling parece um acidente, um efeito colateral infeliz, um problema sem culpados, só vítimas. Mas há uma segunda camada nessa história. Em meados do século XX, o psicólogo B.F. Skinner descobriu que quando uma recompensa é entregue em intervalos aleatórios, não sempre, não nunca, mas de forma imprevisível, o comportamento se torna compulsivo. A incerteza não reduzia o vício, ela o intensificava. Esse mecanismo se chama reforço de intervalo variável. É a alma das máquinas de caça-níqueis. Você puxa a alavanca não porque sabe que vai ganhar, mas porque pode ganhar no próximo. O seu feed é um caça-níqueis. O gesto de puxar para atualizar é a alavanca. A incerteza do que virá. Um meme, uma tragédia, uma indignação. É o que mantém seu dedo se movendo. A imprevisibilidade não é um defeito de design. É a funcionalidade central. A incerteza é o produto. Há outro mecanismo operando em paralelo, e ele é mais recente. As plataformas passaram décadas sistematizando o que designers chamam de fricção, a quantidade de reforço necessário para realizar uma ação. Código de desbloqueio virou reconhecimento facial. Fim do vídeo virou autoplay. Página virou scroll infinito. Cada eliminação de fricção remove um momento de hesitação. Um instante onde a escolha consciente poderia acontecer, onde você poderia decidir parar. Esse trabalho não foi acidental, foi deliberado, sistemático, e custou bilhões. Em 2021, documentos internos vazados do Facebook revelaram que pesquisadores da própria empresa identificaram que o sistema de recomendação conduzia usuários a conteúdo progressivamente mais perturbador e polarizado. O sistema foi ao ar mesmo assim. Por quê? Porque conteúdo negativo gera mais engajamento do que conteúdo neutro. Raiva compartilha mais. Medo faz rolar mais. Indignação comenta mais. Não porque as pessoas sejam ruins, mas porque o viés de negatividade que você herdou de seus ancestrais torna o conteúdo ameaçador mais urgente, mais visceral, mais difícil de ignorar. O algoritmo não criou esse instinto, só aprendeu a explorá-lo com uma precisão que nenhuma onça jamais teria. Não estou falando de desconforto passageiro. A exposição crônica a conteúdos de alto estresse altera indicadores mensuráveis, qualidade do sono, níveis de cortisol e, sobretudo, a percepção de risco, a tendência de superestimar a probabilidade de eventos negativos acontecerem com você. Seu cérebro começa a tratar o mundo como mais perigoso do que ele é, porque foi alimentado por horas,
com evidências cuidadosamente selecionadas para parecerem a regra, não a exceção. E aqui está o ciclo que fecha o loop. Quanto mais ansioso você fica, mais seu sistema de alerta procura ameaças. Mais você rola, mais você consome. Mais o feed aprende o que te mantém engajado, mais perturbador fica o conteúdo que ele te entrega. Não é vício no sentido clínico, é um loop de feedback, onde cada elemento reforça o próximo, e onde o design das plataformas torna a entrada invisível e a saída quase impossível. O resultado é uma necrose gradual. O cérebro começa a tratar o sofrimento alheio como conteúdo, colapso como entretenimento, e a ausência de catástrofe como uma pausa antes da próxima. Não estou dizendo que você precisa largar tudo. Estou dizendo que há uma diferença entre usar uma ferramenta e ser operado por ela, e que essa diferença começa por entender os mecanismos neurológicos e tecnológicos que tornam o loop tão difícil de enxergar por dentro. O seu cérebro foi construído para varrer horizontes, em busca de sobrevivência. As plataformas foram construídas para ser um horizonte perfeito, infinito, imprevisível, nunca vazio. E elas fizeram isso com uma precisão cirúrgica, eliminando cada momento de hesitação, cada fricção, cada brecha onde você poderia ter escolhido diferente. A pergunta não é se você vai sentir o chamado do feed, é se você vai reconhecer o que está acontecendo quando sentir. Se esse vídeo fez sentido para você, o like ajuda o canal a continuar existindo, e o algoritmo, ironicamente, a entregar esse vídeo para mais gente. Se quiser continuar, o próximo vídeo está aqui, mas só continua se for por escolha.